É bom estar de volta na nossa casa, a nossa família espiritual, e orando sobre uma passagem para essa noite. Deus tocou muito no meu coração. Era um sermão que eu tinha até perdido, mas foi algo de Deus ter encontrado novamente essa mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos, que se encontra em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Os irmãos que nos visitam, a Bíblia dispõe de alguns exemplares, a nossa igreja dispõe de alguns exemplares da Bíblia entre os bancos, você pode pegar emprestado, fica à vontade para ler. Peço que fiquemos de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco.
Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai, a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois coziam a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Amado Deus e Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Tira, Senhor, de nós toda distração, toda inquietação. Que possamos ter a Tua paz neste momento tão santo, Senhor, em que queremos ouvir não a minha, mas a Tua voz. Alimenta a nossa alma, Senhor. Peço a Ti também, Senhor, a Tua capacitação para ser fiel na exposição do Teu texto sagrado. Sê conosco, meu Deus. Tens liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Fica conosco nessa hora. Alimenta, Senhor, o Teu rebanho. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, fique à vontade no seu lugar. Eu não sei quantos aqui já tiveram ou podem apontar, olhando para trás em toda a sua vida, um encontro que mudou a sua história. Um encontro que mudou a sua vida. Você seguia por um caminho e de repente vem uma pessoa, e quando você ouve aquela pessoa, quando você conversa com ela, sua mente muda e dali a sua perspectiva também, e você tem novos planos, você muda completamente. Eu não sei quantos já tiveram um encontro desse tipo, mas é interessante que este capítulo 19, ele fala exatamente desse encontro, não que nós tivemos, mas que Elias teve, um encontro que mudou uma vida, um encontro que mudou a vida e o ministério de Elias. E é interessante porque o capítulo 18, se você olhar, voltar uma página, nós veremos que é o ápice da vida e do ministério de Elias. Ele está lá diante dos profetas de Baal, milhares de profetas, simplesmente ele chega até jogar água diante do sacrifício, há uma disputa, há um duelo sobre qual era o Deus verdadeiro. E aí eles ficam, os profetas de Baal, dançando, tentando ali as suas mandingas para fazer o fogo cair do céu. E Elias debocha tamanha fé que ele tinha em Deus. Vamos lá, grita mais alto, quem sabe o seu Deus não ouça. E simplesmente quando Elias fala, Deus manda fogo do céu e queima aquele sacrifício, os profetas são mortos. Dali ele sai adiante, corre à frente de todos. Meus irmãos, Elias viveu o inusitado, talvez aquele foi o ponto mais alto de toda a sua vida e de todo o seu ministério. E é interessante que Acabe, que era o rei que presenciou tudo isso, ele chega em casa, imagino ele coçando a sua testa, porque Jezabel era, como é que eu posso dizer, era devota de Baal, era devota dessa entidade. Imagina ele chegando para contar para sua esposa: então, minha esposa, sabe o seu Deus, sabe os seus profetas, não sobrou nenhum, morreu tudo por conta de Elias. Aí a ira dela sobe à tona, e ela jurou, mandou um mensageiro procurar Elias, e diante da ameaça dessa mulher Jezabel,
Elias, que há uma página atrás, no capítulo anterior, era um homem cheio de fé, destemido, debochava na cara do perigo, milhares de profetas foram mortos, ele viu um milagre, ele viveu o impossível, mas de repente, é como se tudo aquilo fosse esquecido. Ele sente medo diante daquela mulher. Quem era aquela mulher? Comparada a todos aqueles que haviam morrido, que representavam uma ameaça muito maior, mas ele tem, como é que eu posso dizer, como se ele caísse da sua fé, ele tem um lapso de fé, ele tem um lapso de medo, de angústia, de ansiedade, ele falou, já era, essa mulher vai me perseguir, sabe lá o que ela tem na cabeça. Ele ficou com medo e ele fugiu para tentar salvar a sua vida, ao invés de clamar ao Deus, que ele havia clamado no capítulo anterior, ele foge, ele teme a morte, ele não temeu antes, diante de um desafio, podemos dizer, muito maior, mas agora, ele não se apresenta com a mesma fé, e ele foge pensando em salvar a sua pele. Mas não somente isso, ele sai, como é que eu posso dizer, do alto de uma experiência de fé. Isso mostra até para a gente que a nossa vida, a nossa fé, é uma caminhada com altos e baixos, assim como Elias, no momento ele está na maior experiência, numa das maiores experiências de fé da Bíblia, e de repente ele desce como uma montanha russa e chega ao fundo do poço, a ponto de pedir para morrer. Senhor, me tira, estão matando os profetas de Israel, aquela rainha quer caçar a minha cabeça. Ele foge e ele prefere morrer pelas mãos do Senhor do que pelas mãos daquela mulher. Ele começa a pedir a Deus para tirar a própria vida dele. E meus irmãos, é interessante que nos nossos tempos, tem pessoas que dizem que a ansiedade, a depressão são o mal desse século. E quantas pessoas não têm tirado a própria vida? Ou mesmo que não tenham se suicidado, muitas das vezes não se encontram orando, pedindo a Deus, Senhor, eu não tenho coragem, então me leva, porque eu acho que eu estou no fundo do poço, eu acho que eu não vou a lugar algum. E meus irmãos, não somente pessoas fora da igreja têm passado por situações, têm feito esse tipo de pedido, como nós temos visto ultimamente até pastores tirando a própria vida, pessoas dentro da igreja, por mais que não falem com os outros, mas Deus sabe quantos não chegam no travesseiro e pedem, Senhor, me leva porque eu já não aguento mais. Senhor, eu não tenho mais esperança. É interessante que se você for olhar a vida de cada um, certamente cada um vai poder apontar um testemunho de uma intervenção de Deus, de um milagre, de algo glorioso que Deus já fez. Mas quando a gente está nesse momento, nesse vale, nessa crise depressiva, a gente não lembra de tudo que o Senhor fez. Porque se Ele fez uma vez, meus irmãos, Ele pode fazer novamente. Ele não nos abandona, Ele não abandonou Elias. Se Ele pôde livrá-lo de um mal muito maior com aqueles 200 profetas de Baal, o que seria Jezabel diante do Senhor? Mas, como eu e você, Elias também era um vaso de barro. A nossa memória, às vezes, é como a de um elefante, a gente se esquece rápido das coisas. E está ele ali, ele fugiu, e começa a fazer a sua oração, pedindo a Deus, Senhor, me leva. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus pais. E é interessante, porque de forma bem simples, o anjo do Senhor vem, nesse momento que ele se sente desamparado, mas o Senhor ampara, de uma forma muito simples. Deus chega e traz comida. Deus chega devagar, olha, vai, se alimenta, come mais um pouco, vai lá, não desfaleça, levante-se e coma, verso 5. O anjo tocou nele, aí ele vai, come, bebe, volta para a cama, volta ali para sua cama de areia e pedregulhos, no meio daquele nada, depressivo como estava, e o anjo do Senhor voltou novamente, sustentando ele. Veja o cuidado de Deus no momento mais escuro, tenebroso da vida de Elias. Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Interessante, porque Elias deve ter olhado para ele, acho que ele não está entendendo o que eu estou pedindo para Deus.
eu estou pedindo para Deus tirar a minha vida, Ele está querendo que eu coma e está me dizendo que a viagem ainda será longa. Mas será que Deus não entendeu que eu estou falando para Ele que eu cheguei na linha de chegada, que eu não vou a lugar mais nenhum? Mas meus irmãos, por mais que nós, muitas das vezes, falemos a Deus, Senhor, aqui é o fim, para Deus não. Deus sabe qual é a linha de chegada de cada um. E não cabe a nós dizer a Deus que nós chegamos no ponto final, porque a nossa história está nas mãos do Senhor. Não somos nós que temos autoridade para dizer. Deus não terminou de escrever a sua e a minha história. Para Elias iria acabar ali, mas para o Senhor não. A viagem dele ainda seria longa. Então, Elias se levantou, comeu e bebeu, verso 8, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, nós precisamos nos alimentar da comida que Deus nos traz. E é interessante que Jesus, diante dos seus discípulos, ele disse, eu sou o pão vivo que desce dos céus. Meus irmãos, Jesus é o alimento que pode nos fortalecer no nosso momento de maior fraqueza. Ele é o maná. E é interessante que no Antigo Testamento também, quando o povo estava no deserto, as instruções de Deus para Moisés era que o maná de um dia servia somente para aquele dia. Ele não podia guardar de segunda para terça, não. Na terça-feira Deus proveria. É um exercício de fé a cada dia. O meu hoje Deus proveu, amanhã Deus proverá. Eu não tenho que me preocupar. Ou seja, cada dia nós temos que nos alimentar de Cristo, ter a nossa fé renovada, ter as nossas forças espirituais renovadas. O de hoje Deus já proveu, amanhã Deus cuidará. Ele está cuidando do seu povo, Ele já nos deu Cristo. É diariamente, meus irmãos, nos alimentando dEle. E Ele, com a comida que Deus proveu, Ele foi até Horebe, Ele enfrentou uma viagem longa. Aquele que não tinha mais forças, ele andou 40 dias e 40 noites. O monte de Deus, o monte Horebe, por que ele é chamado monte de Deus? Porque foi lá exatamente que Moisés recebeu as tábuas da aliança, os 10 mandamentos. É um monte que o povo não queria nem chegar perto, porque haviam fumaças, havia neblina, trovões, rajadas. Havia um temor muito grande, quem chegasse perto morreria, tamanha a santidade do Senhor. E Deus leva ele até esse monte, para ele ter novamente o encontro com o Deus da aliança. Mas ao invés de subir o monte, onde que Elias foi parar? Verso 9, ele entrou numa caverna. Ao invés de se encontrar com Deus, ele tenta se esconder da presença de Deus. Ele entra numa caverna. Ele já estava mais forte do que antes, mas ainda haviam coisas no seu coração que precisavam ser tratadas. Ele estava desanimado, ele estava com medo, ele ainda temia pela sua vida. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? E é interessante porque isso volta, essa pergunta, Deus confronta Elias. Mais de uma vez, também no verso 13, o que você está fazendo aqui, Elias? Não é para você estar aqui. E Elias expõe a causa dele. Eu tenho sido, verso 10, muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas a espadas. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. É interessante, ele prefere morrer pelas mãos do Senhor, mas ele também reconhece que ele é o único. Todos os profetas de Israel que eram fiéis a Deus estão morrendo, estão sendo caçados. Jezabel colocou a prêmio a cabeça de todos os profetas de Israel. Interessante que quando nós estamos numa crise de fé, passando por uma crise espiritual, por um vale de morte, de sombras, a gente acha que a nossa dor é a maior de todo mundo. A gente acha que a nossa visão, que aquilo é o fim. Mas, meus irmãos, não é o fim, sabe por quê? Porque a visão do nosso Deus é diferente. O nosso Deus tem acesso, tem informações que nós não temos.
Na nossa perspectiva, já era, nós somos os últimos, e aí a gente tende a se entristecer mais ainda. Mas olha o que diz Deus, no verso 15 até o verso 18. Volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Unja Azael, rei da Síria, unja Ninsi, rei de Israel, e Eliseu como seu sucessor, profeta em seu lugar. E aí no verso 18, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Elias achava que era o último, mas Deus sabia que não era. Elias achava que ali era o fundo do poço, mas Deus disse que não era. Haviam muitos outros remanescentes. Deus não havia, meus irmãos, perdido o controle da história. Tanto é que ele disse, Deus nem se deixa afetar pela ansiedade de Elias. Vai lá, unja fulano como rei, unja o outro como rei, porque eu irei usá-los. Deus ainda não tinha terminado a grande história. É Deus quem conduz não somente a sua e a minha história, mas a história de todas as nações. Ele está operando, Deus não perdeu. Deus ainda continua regendo em sua soberania toda a humanidade. Isso mostra para Elias que não era o fim. Na mente limitada nossa e de Elias, podia ser, já era. Jezabel venceu. Mas Deus ainda está escrevendo toda a história da humanidade. Ainda se levantariam reis que seriam instrumentos do Senhor para executar a sua justiça, para derrubar Jezabel. Só que não é no tempo nosso ou de Elias, no tempo certo. Deus levantaria novos reis, Deus derrotaria Jezabel, Deus mudaria aquele cenário, e Deus já tinha os seus guardados. Você está preocupado? Você está achando que é o último? Eu tenho de sobra mais do que 10 vezes a sua quantidade. Eu tenho 7.000 para dar e vender profetas que ainda me honram, e eu posso usar qualquer um deles, ainda não é o fim. Para nós, a gente olha às vezes as notícias, até mesmo dentro da nossa casa, situações, a gente acha que é o fim, mas Deus tem os seus, Deus ainda está escrevendo a história, Deus não perdeu o controle. Neemias não, Elias olhou o cenário e achou que Deus havia perdido o controle. Já era, acabou, Deus me leva, eu sou o último. Os profetas entraram em extinção, e Deus às vezes precisa nos encontrar para dizer que não, Deus ainda está escrevendo a história. Mas antes mesmo de dar essa resposta, a palavra do Senhor convocou ele a sair da caverna. Ao invés de entrar na caverna, a ele ir de encontro à presença do Senhor no Monte Horebe, verso 11. Saia daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando. E aqui passa o vento forte, passa o terremoto, passa o fogo, e ele já tinha visto Deus passar como fogo, queimando no capítulo anterior as ofertas a Baal, mas não foi em todas as manifestações fantásticas que Deus apareceu. Deus apareceu no som de um suave sussurro. Deus veio de forma branda, de forma calma, e perguntou novamente a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Meus irmãos, às vezes tem pessoas que acham que não, Deus só vai estar onde tem gritaria, mas não, Deus vem de forma calma. A manifestação do Senhor nunca é da mesma forma. Ele sempre se manifestará ao longo da nossa vida, mas pode ter certeza que nunca será da mesma forma. Deus sempre nos surpreende, e Deus sempre cuida de nós. Ele já tinha visto fogo, terremoto, queimarem os altares, queimarem os profetas, mas dessa vez Deus veio de uma forma muito diferente da qual ele conhecia. E Deus questionou ele: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar, a missão não acabou.
eu ainda tenho planos, ainda tenho propósitos para ti. Não é você que acaba com o seu ministério, até porque o nosso ministério, meus irmãos, não pertence a nós, o nosso ministério pertence a Deus. Se Ele nos chamou para uma missão, é Ele quem dirá quando essa missão acaba ou não. Mas às vezes, quando o desânimo nos assalta, quando a ansiedade entra no nosso coração, a gente quer tentar parar a obra de Deus na nossa vida. Elias fugiu, Elias queria morrer. Às vezes a gente quer entregar um cargo, ou quer mudar de igreja, ou então, não, eu vou na igreja, mas eu não vou falar com ninguém, eu vou ficar só no banco, eu estou triste, eu estou chateado. Mas, meus irmãos, a nossa vida, a nossa fé, a obra que Deus tem em nós pertence a Ele. É Ele quem vai dizer quando é para parar ou não. Não somos nós, não nos pertence, não pertenceu nem a Elias. Até mesmo Jesus, no monte, orando antes da sua crucificação, ele mesmo perguntou a Deus: Senhor, se possível, se for da tua vontade, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Mesmo o Senhor Jesus, ele não fugiu. Se possível, ele perguntou, mas que se cumprisse a vontade do Senhor. E ele, meus irmãos, nos deixou o exemplo. Jesus foi fiel até o fim. Elias tentou fugir para salvar a sua pele. Cristo não. Ele se entregou. Ele compareceu diante dos reis, diante de Pilatos, de Herodes. Ele não teve medo da morte. Ele se entregou até o fim. Ele morreu. Ele pagou o preço. Elias fugiu. A presença do Senhor precisou visitá-lo. Vamos lá, meu filho, a obra não acabou, Deus é soberano. Mas Cristo não teve medo. Cristo foi vitorioso onde Elias fracassou. Ele se entregou, meus irmãos. E é interessante que isso não quer dizer que Cristo não tenha passado por ansiedade ou estresse, porque quando se diz, e tem vídeos na internet de cientistas que comentam sobre isso, que ele suava gotas de sangue, era um estresse tamanho, que suas glândulas chegavam a estourar. Depois eu posso enviar um link de cientistas, de médicos comentando acerca desses sintomas. Meus irmãos, Jesus estava tenso, ele nem conseguia dormir, somente orar e de joelhos clamar a presença de Deus, diante de tudo aquilo que ele passaria, mas ele foi fiel até o fim, ele não fugiu da perseguição. Eu e você, meus irmãos, iremos sofrer, sim, mas Deus há de nos sustentar. Deus sustentou Jesus diante dos seus inimigos, e Deus sustentou até mesmo Elias, que queria morrer e fugir dos seus problemas. Deus não abandona os seus filhos. O mundo nos abandona, o mundo quer a nossa destruição, mas Deus não. Deus é fiel, Deus é soberano. Deus pega pessoas como Jonas, que querem fugir da presença do Senhor, como Elias, que quer fugir e morrer, e Ele redefine o propósito, Ele nos traz para perto, Ele nos encontra, é um encontro que muda a nossa vida e muda a nossa história. Se nós queremos abandonar a presença de Deus, se nós queremos talvez abandonar até a nossa própria vida, talvez nós estejamos precisando de um encontro com Jesus nessa noite, porque é a presença dEle que transforma, que nos alimenta, que nos renova, que nos redireciona, que nos dá um propósito. Eu achei sensacional a notícia de irmãos nossos, crentes, não sei de qual denominação, no Rio Grande do Norte. Em Natal, eles estavam fazendo vigílias numa ponte. Uma ponte que muitas pessoas chegavam para pular dali e se matar. Mas quando esses cidadãos chegavam lá pensando que era o fim da sua vida, havia um crente em Jesus para pregar o Evangelho, havia um encontro com Deus marcado, e essas pessoas desistiam de tirar a própria vida. Meus irmãos, nosso Deus é assim. A gente quer fugir, mas Ele vem até nós. Ele quer conversar contigo nessa noite. Ele quer lhe alimentar com o pão vivo que desce do céu. Ele quer renovar as suas forças para que você siga adiante. Você pode dizer: ao fim, eu sou o único, estão querendo tirar minha vida, não vejo mais solução para a minha história. Mas, meus irmãos, não é o que Deus tem a dizer. Ele está cuidando da vida de cada um.
Ainda que Ele não revele o seu propósito totalmente a você nessa noite, Deus está cuidando do seu povo. Deus está cuidando de ti. Não desista da sua vida. Não desista da sua igreja. Não desista da comunhão. Nós precisamos perseverar debaixo da palavra do Senhor. De início, o anjo do Senhor só chegou e deu um alimento. Mas mais de uma vez, Deus fortaleceu e a história de Elias foi mudada. Tanto é que ele pensou em acabar com a própria vida, mas os planos de Deus são tão maravilhosos que ao invés de acabar com o ministério dele, Deus multiplicou. Ao invés dele sumir da face da terra, o seu ministério teve um sucessor. Deus chamou Eliseu. Você está pensando em acabar com a sua vida, com o seu ministério? Eu vou multiplicar, eu vou duplicar, eu vou abençoar. Você vai ter um legado, você vai ter alguém para continuar a sua obra. Deus fez isso, meus irmãos, e Elias não podia imaginar aquilo que Deus tem. Meus irmãos, quem somos nós para tentar dar um ponto final naquilo que para Deus ainda deve continuar? Deus cuida de nós, Deus está escrevendo a história do seu povo, Deus está escrevendo a história da sua família e a história da nossa igreja, meus irmãos. Não é pecado ficar ansioso, ou desanimar, ou ficar triste. Às vezes a nossa vontade é pendurar a chuteira, acabou, já era, já estou com o meu INSS em dia, vou me aposentar, já servi muito a Deus, estou pagando o preço, Ele pagou o preço por ser fiel a Deus, que é a perseguição, o preço dele ter sido fiel, mas Deus ainda tinha muito para fazer, não importa a sua idade, você pode ser uma senhora, um senhor, você pode ter 30 anos de nova vida, mas nós não temos autonomia para dizer quando nós iremos parar, porque a obra é do Senhor. Nós não podemos desistir, porque Ele não desistiu, Ele não desistiu de nós. O Senhor não desistiu de você e nem da sua casa. Nós precisamos perseverar, meus irmãos, e ser fiéis a Deus. Seja lá qual for o seu ministério, seja o seu casamento, seja a educação dos seus filhos, seja servir até mesmo aqui na igreja, seja dar aula para as crianças, seja distribuir ceia, seja como for, meus irmãos, a obra do Senhor pertence a Ele. As nossas vidas pertencem a Ele. E a presença do Senhor é tão maravilhosa que, assim como Ele fez com Elias, quando há alguém pensando em desistir, o anjo do Senhor vem, a palavra do Senhor vem e nos renova mais uma vez. A vida não é fácil, meus irmãos, mas é somente nesta casa, na casa de oração, é somente na palavra e na presença dEle que nós seremos renovados. Tem pessoas que estão cansadas e acham que é fora da igreja, que é fora da oração, fora da palavra, que a sua vida será melhor. Não vai, porque é somente na presença do Senhor que há renovo. Não há renovo neste mundo, não há renovo no dinheiro, não há renovo nas drogas, no sexo, em posições políticas, nada disso. É somente a presença de Jesus que vai nos renovar. E se há pessoas que pensam em tirar a própria vida, infelizmente, meus irmãos, nós precisamos cada vez mais da presença do Senhor. Somente Ele pode ressignificar a nossa vida, dar um novo propósito e fazer-nos valorizar o que Ele tem a nos oferecer, a sua própria vida, o seu Filho Jesus Cristo. Precisamos, meus irmãos, da vida de Jesus. Precisamos da vida dEle, porque quando a nossa vida não fizer sentido, a vida dEle fará. Vivemos não por nós, vivemos porque Ele nos comprou, porque Ele tem um propósito. Esse mundo não faz sentido, mas a vida de Deus sim. Ele nos deu a sua palavra e o seu próprio Filho, e Ele pode nos fortalecer, meus irmãos, no dia escuro. Talvez você esteja ouvindo essa palavra, pastor, mas está tudo ok comigo, eu não estou passando por nada disso, mas pode ter certeza que a noite escura chegará. A grande questão é, nós precisamos nos lembrar que mesmo na noite escura, Deus ainda está no trono. Deus ainda está nos conduzindo. Deus, no fim de tudo, fez coisas muito diferentes do que Elias esperava,
mas coisas muito gloriosas. O livro de 1 Reis não terminou no capítulo 19, ele continua. O Deus soberano continua a escrever a nossa história ainda hoje. Que ao invés de nós nos fecharmos em nossa tristeza, em nossas comiserações, que nós possamos nos abrir com expectativa para o que Deus ainda fará. E ele chega, chama Eliseu, Eliseu vai, se despede, ele abre mão do seu trabalho, e ele usa o seu próprio trabalho, interessante isso, ele sacrifica os seus bois, como um culto a Deus, e dá o alimento às pessoas. Deus confirmou aquilo que ele colocara no coração de Elias, que era do seu ministério multiplicar. Pouco tempo depois, Deus já havia confirmado, realizado a sua palavra. Isso com certeza já deu um ânimo a Elias, porque agora ele não estava mais sozinho. Pouco tempo depois, Deus já começa a fortalecê-lo ainda mais, trazendo uma pessoa para o lado de Elias. Meus irmãos, nós precisamos andar juntos. Se até Elias, que era um profeta, desanimado, Deus colocou alguém para fortalecê-lo, nós precisamos uns dos outros. Sabe por que eu e você vamos nos desanimar? Não pense que só pessoas, mesmo que você não seja um diácono, não seja pastor, que só você desanime, não. Até pastores desanimam, até bispos desanimam. Nós somos vasos de barro, por isso que nós precisamos uns dos outros, para nós nos animarmos, porque haverão dias em que nós entraremos por essas portas só porque fulano nos arrastou. Isso é normal. Mas assim nós vamos nos fortalecendo, nós vamos nos aquecendo, nós vamos contribuindo com a fé uns dos outros, nós vamos nos motivando. Igreja não é somente uma pessoa, igreja é a reunião do povo de Deus. Se você veio aqui essa noite, você está sentindo falta de alguém, seja instrumento de Deus na vida dessa pessoa, ligue para ela. Se ela está resistente, 5h30, vou passar na porta da tua casa, não aceito não, vamos embora, depois o cachorro quente na cantina por minha conta, mas venha para a igreja, vamos juntos, porque há um espírito, meus irmãos, de desânimo que tem rondado muitas igrejas, e nós precisamos vigiar. São tempos difíceis, sim, mas só a presença de Jesus pode nos renovar. Não é fora daqui. É interessante, a pessoa quando está desanimada, não, estou desanimado, vou ficar melhor sem ir. Pelo contrário, vai piorar. Nós precisamos vir para a casa do Senhor, que é aqui onde Deus há de nos fortalecer. Precisamos, meus irmãos, da presença do Senhor, interceder uns pelos outros, assim como Cristo intercedeu por nós. Foi Ele que, diferente de Elias, encarou os seus algozes face a face, ele não fugiu das chibatadas, ele tinha poder, ele tinha autoridade para convocar os anjos, pega todo mundo aí, eu não vou levar a chibatada não, são vocês. Ele podia ter feito tudo isso, mas ele se entregou, porque ele tinha uma obra na minha e na sua vida. Se ele não se entregasse, eu e você não estaríamos aqui hoje, mas ele suportou o que suportou, para que eu e você hoje fôssemos salvos. Ele pagou o preço, meus irmãos, para que eu e você hoje estivéssemos aqui nessa noite. E é por isso que Ele pode nos renovar, porque Ele foi fiel até o fim. Se Ele foi fiel até o fim, na noite de sofrimento, Ele pode nos suportar, Ele pode nos fortalecer nos nossos piores dias. E ao invés de um Eliseu, Ele trouxe 12. Que viraram o mundo de cabeça para baixo. É interessante que também na morte de Jesus, alguns discípulos até fugiram para Emaús, já desistindo de tudo, mas assim como Deus encontrou Elias no auge da sua desistência, Jesus também visitou os 2 fujões no caminho para Emaús e os fez voltar. Que o Senhor nos encontre nessa noite. Minha oração é que a presença de Jesus nos encontre, te encontre, se não aqui na esquina ou em casa, e você volte com força total, porque a obra do Senhor não parou. Deus ainda quer te usar, Deus ainda há de usar a nossa igreja. Nós não podemos desistir, meus irmãos, do ministério, porque o ministério não te pertence, pertence ao Senhor. As nossas vidas pertencem a Deus. E não há desânimo maior
do que o ânimo que Ele tem a nos oferecer, do que as forças que Ele tem a nos dar nessa noite. Então vamos orar? Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Eu gostaria de orar por todos aqueles que chegaram aqui nessa noite precisando desse encontro com Jesus, que se sentem desanimados, que se sentem pensando em desistir, seja da sua vida, seja do seu ministério, até mesmo do seu casamento. Você que está pensando em desistir, seja lá o que for, eu quero orar pela sua vida. Venha aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida, com toda a cabeça abaixada, com todo o olho fechado. Isso não é algo para ter vergonha, mas é um momento seu de encontro com o Senhor. Se você quer receber oração, se você quer ter esse encontro com Jesus, eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Não tenha vergonha. Se essa palavra não é para você, feche os seus olhos, interceda por esses que estão vindo à frente. Eu quero orar por você. Não deixe para depois. Quero pedir a ajuda do pastor Gilson para nós orarmos por esses irmãos. Soberano, poderoso Deus, doador de toda graça, Deus compassivo, longânimo, Deus perdoador, Deus de poder, Deus que transforma, Deus que ressignifica, Deus que muda a sorte, Deus que opera maravilhas. Senhor, toma nas tuas mãos a vida desses queridos, toma, Senhor, a vida desses irmãos e irmãs. Tu conheces, ó Deus, o coração, Tu conheces, Senhor, as circunstâncias que envolvem suas vidas, Pai, casamentos, famílias, ó Deus, criação de filhos, Senhor, os desafios que o mundo traz, ó Pai, para cada família, para cada pai e mãe, para os próprios filhos, Senhor, entregamos a vida deles, Pai, pedimos, ó Deus, na vida profissional, na saúde, pedimos, ó Deus, que os visite, Senhor, que socorra, meu Pai, ó Deus, entra com providência, Pai, nos dramas existenciais, nas questões envolvendo, Senhor, ó Deus, armadilhas, vícios, Senhor, filhos, netos, Senhor, quebra todo laço, quebra todo jugo, destrói, Senhor, destrona todo o poder de principados e potestades. Oh Deus, visita, Senhor, esses teus servos, meu Pai, anula todo o intento das trevas, todo o intento do mal, e ordena, Senhor, a vitória, e ordena, Senhor, a bênção, e ordena, Senhor, oh meu Pai, uma nova vida, Senhor, nova vida na família, nova vida para os filhos, uma vida de liberdade, Senhor, uma vida restaurada. Traz, ó Deus, à luz os que jazem nas trevas, traz aos pés de Cristo os que jazem, Senhor, prostrados diante das trevas, diante do inimigo, diante do pecado. Visita-os, Senhor, quebranta os seus corações, que o Evangelho, ó Pai, a semente do Evangelho caia no solo dos seus corações e frutifique, ó Pai, em nome de Jesus, e frutifique para a Tua glória, para a salvação dessas vidas. Nós oramos, ó Deus, por esses queridos, nós Te pedimos, envia sobre eles o Espírito Santo, envia, Senhor, o Espírito de vida, envia, Senhor, o Espírito de paz, envia, Senhor, ó Deus, o óleo, derrama sobre eles o óleo do Espírito, o óleo fresco, Senhor, ó Deus, traz uma nova unção, ó Pai, para a glória do Teu nome, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, uma vida abundante, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Repreende toda enfermidade, toda doença e cura-os, em o nome de Jesus, aqueles que precisam de saúde, Senhor. Aleluia, bendito seja o Teu nome, Senhor, bendito seja o Teu nome.